Olá! Nesse quinto relatório, eu e o Rafael vamos apresentar sobre o método das imagens. Bom, o método das imagens é uma técnica muito utilizada em problemas de eletrostática que envolvem condições de contorno muito complexas, como é o caso do cálculo da intensidade de campo produzido por uma carga sobre um condutor elétrico perfeito. Nesse caso, para calcular o campo, a intensidade de campo, é necessário avaliar tanto a influência da carga como a influência do solo que foi induzida pelo esse valor da carga. No método das imagens, a influência do solo ela vai ser substituída por uma carga imagem simétrica à carga original em relação ao solo, que é o plano elétrico perfeito, mas de valor oposto, o que simplifica bastante as operações e vai evitar a resolução de equações diferenciais muito complexas. Para o caso dos sistemas de distribuição, o método das imagens pode ser expandido de forma que, ao invés do cálculo da carga, a gente pode utilizar uma linha de cargas. E de forma análoga, a carga-imagem vai ser agora interpretada por uma linha de cargas também de valor oposto, e a representação física simboliza uma corrente de mesmo módulo, mas em direção contrária, e a sua distância em relação ao solo permanece idêntica à da linha original. Para resolver o método das imagens, a gente primeiro precisa satisfazer duas condições, que é tanto a condição da equação de Poisson quanto as condições de fronteira. No caso da equação de Poisson, ela é satisfeita. Para a modelagem matemática, a gente precisa definir primeiramente dois vetores. O vetor de ponto-fonte, que representa a distância da origem até ao elemento gerador de campo, e o ponto observador, que representa a distância também da origem até o ponto de cálculo de campo. A partir deles, a gente pode definir o vetor resultante, que é introduzido na lei de Coulomb, que nos provê o valor do módulo de campo em cada direção. Uma diferença que a gente vai ter entre a carga imagem e a carga real vai ser nesse quadrado, que na carga imagem a densidade de carga na linha vai ser negativa, e também o vetor em direção y vai ter uma unidade positiva. A distância h do solo, representada pela diferença entre o ponto de cálculo de campo e o ponto fonte, ele pode ser representado, simplificado, para a distância h da linha a distância h da linha de transmissão. E fazendo a superposição desses dois valores, a gente pode determinar o módulo final do campo elétrico. A modelagem do campo magnético vai ser idêntica, só que dessa forma a gente vai aplicar os vetores de distância na lei de Biot-Savart. E ela vai possuir as mesmas simplificações aqui na densidade, né, no módulo da corrente e na distância h da linha em relação ao solo. E fazendo a superposição aqui tanto da carga real quanto da carga imagem para os três campos, para as três linhas de transmissão, a gente obtém o nosso valor de campo final. E para a determinação dos campos, foi necessário calcular tanto a corrente de linha quanto a densidade de carga presente na linha. A corrente foi calculada a partir da solução da potência trifásica no sistema trifásico,
E a densidade de carga foi determinada a partir da equação da capacitância, em que a carga se transformou na densidade de carga e a capacitância se transformou na capacitância por unidade de comprimento. E vale lembrar também que esse cálculo ele é feito a partir de uma aproximação que gera esse logaritmo neperiano a partir de um arco cosseno, e também que tanto a densidade de corrente quanto a corrente quanto a densidade de carga tem um defasamento de 120 graus entre cada uma delas. Então, eu vou explicar um pouco do código. Então, aqui a gente calculou as correntes com base nos dados fornecidos. Aqui definiu a distância entre as linhas, né? Aqui foi dado. Essa altura a gente muda ela, né? A gente utiliza aqui 7, 10 e 12 metros. Isso aqui seria o raio. Aqui algumas constantes. Aqui a gente definiu o ρ a partir do raio, o A. Aqui a gente definiu o ρ de cada uma das fases. Consequentemente, as correntes. Lembrando que as correntes, elas estão entre 120 graus, né? Uma da outra. Aqui definimos a distância, né? Aqui de cada uma das fases separadamente. E, consequentemente, o campo elétrico de cada uma e o campo magnético de cada uma das fases. E aqui a gente plotou elas separadamente. Então, os resultados, eu vou apresentar aqui qual seria a influência do campo elétrico e magnético na altura H. Aqui eu plotei um gráfico, né, das componentes do campo elétrico, da fase AB, e no campo total, que seria essa preta. A gente nota aqui, eu vou passar aqui, a gente está considerando a altura de 7 metros, a partir do solo. Então, a gente vê uma amplitude aqui de quase 11.000. E assim que a gente vai aumentando essa altura, a gente nota que a amplitude ela também diminui. Então, por causa disso, a gente pode falar que a componente do campo elétrico, né, o campo elétrico, o módulo dele ele vai diminuindo a partir do aumento da altura, do aumento da linha de transmissão a partir do solo. E a gente também, aqui no caso a gente definiu cada uma delas, né? Seria que a fase a fase B, a fase C, e essa outra aqui de preto seria somatórios delas. Então a gente nota também que nessa área aqui, o campo ele se soma, então ele é construtivo, e nessa outra parte aqui, o campo ele é destrutivo, né? Nossa, por analisando o gráfico aqui, a gente nota isso. Só um adentro aqui, que eu esqueci de comentar, que isso eu comentei do campo elétrico, mas isso também vale para o campo magnético. Quanto maior a distância do solo à linha de transmissão, menor a intensidade do campo elétrico e do campo magnético. A gente observa isso pelo gráfico. Só lembrando, só um comentário com observação, na verdade, porque aqui está elevado a menos 4. Aí aqui está 1, aí assim que a gente passa para outro gráfico de 10 metros, a gente observa que está 7, mas aqui está elevado a menos 5, né? Então, é menor a intensidade. E aqui também a gente observa isso. Então, de novo, quanto maior a altura da linha de transição até o solo, menor a intensidade do campo elétrico e magnético. Só um outro adentro, né? Que eu comentei, mas não expliquei muito bem, seria aqui a gente tem a soma total, que seria a soma de cada uma das fases, A, B e C. E nessa parte do gráfico a gente observa que a interferência entre essas fases elas é construtiva nessa parte, enquanto nessa outra parte a interferência é destrutiva. Então aqui agora eu vou explicar o código que a gente fez
do campo elétrico, mas aqui agora em todo o espaço. Aqui algumas constantes, aqui alguns valores dados no enunciado. Aqui a posição das linhas, aqui a altura da linha de transmissão, eu coloquei aqui de 15 metros, colocou uma altura maior do que a definida no exercício, que era de 7, 10 e 12. Eu coloquei uma de 15 para a gente ver como o gráfico se comporta, como o campo se comporta. Aqui definir ρ, aqui seria o ρ para cada fase. E aqui foi calculado o somatório pelo método das imagens, né? Essa outra parte. Aqui plotou a distribuição do campo e o campo elétrico vetorial. E eu, de forma similar, fiz isso para o campo magnético do espaço também, de forma bem similar ao campo elétrico. Então aqui a gente observa dois gráficos do campo elétrico no espaço, na altura de 15 metros. Aqui seria a distribuição do campo elétrico e aqui a distribuição do campo da forma vetorial. A gente observa que para cada fio aqui, né, o campo ele é divergente, que é coerente com a teoria. E aqui a distribuição do campo elétrico, o campo, a distribuição, a intensidade do campo elétrico nas regiões próximas ao fio, ele é maior. Então a gente tem uma maior distribuição de campo elétrico e, consequentemente, de corrente, intensidade de corrente. E num pouco fora, assim, da proximidade do centro do cabo, aqui mais para o espaço, essa intensidade de campo elétrico ela diminui. Então aqui a gente consegue observar isso aqui pelos valores aqui da tabela aqui ao lado. A gente fez isso também para o campo magnético, aqui de forma rotacional vetorial. Então aqui ao longo dos fios aqui de campo elétrico, de campo magnético, ao redor deles aqui é o campo rotacional, esse campo magnético ele é rotacional, de cada um aqui dos fios. E aqui seria a intensidade do campo magnético dos três fios. A gente observa que nas proximidades aqui, né, os fios estão relativamente próximos, então existe uma interferência magnética um ao outro, e essa interferência se soma, e quando a gente, no espaço assim, mais distante dos fios próximos, né, nessa outra região aqui, essa intensidade de campo magnético ela diminui, enquanto na região próxima que os fios estão próximos do outro, essa interferência magnética ela é maior, né? Aqui essa interferência ela se soma quando os fios estão próximos. Por fim, a gente verificou na NBR 5422 sobre o nível máximo de exposição a campos elétricos e magnéticos. E a gente encontrou que o nível mais crítico diz respeito ao público geral, sendo que dessa forma o valor predominante é o do campo elétrico, que na nossa rotina de MATLAB foi o que mais influenciou a altura mínima da linha de transmissão. E isso foi notado já que ao variar a altura da linha, o campo elétrico se mostrou adequado a partir da distância de 12 metros. Já o campo elétrico foi necessário elevar a linha até a distância de 16 metros para poder se encaixar no nível de exposição máximo da norma. Dito isso, essa prática permitiu uma visualização da influência do campo elétrico magnético em uma linha de transmissão pela aplicação do método das imagens.